Olá, você se preparando para as segundas fases do vestibular 2013. Eu sou o professor Morato, falando do Colégio Progresso de Campinas. Vamos tentar ver o que as provas de literatura de segundas fases reservam para a gente. Como você sabe, já faz um bom tempo que as provas de literatura têm optado por um modelo que é indicar previamente listas de leituras para serem cobradas nesses vestibulares. Os vestibulares da Unicamp-Fuvest unificaram suas listas há alguns anos e a gente tem agora uma lista que é razoavelmente homogênea, composta de Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett, Tio, do José de Alencar, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, e o Curtiço, do Aloysio de Azevedo, todos eles configurando um enorme bloco de literatura do século XIX. E tem alguns textos do século XX, nomeadamente o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Capitães da Areia, do Jorge Amado e Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos só procurar esse daqui compondo o século XX. Vamos prestar um pouco de atenção no que essa lista está trazendo para a gente. Livros privilegiadamente de 3 momentos estéticos. O romantismo, representado pelas Viagens na Minha Terra, pelo Tio e pelas Memórias de um Sargento de Milícias. A literatura de caráter realista, representada pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas, pela Cidade e as Serras e pelo Curtiço. E a literatura da chamada segunda geração de escritores modernistas, representada pelos 3 livros do século XX. Essa lista aqui, então, está apontando para a gente para uma característica muito importante: livros de preocupação marcadamente social nos seus assuntos. Tanto realismo quanto segunda geração modernista, vocês sabem, são 2 momentos que são muito próximos, tanto na técnica de escrita quanto na preocupação com assuntos de caráter político, econômico e social. Então, esse é o tipo de coisa que é útil você ter em mente na hora de se preparar e de rever o que você pode lembrando no momento de fazer a sua preparação para a prova de segunda fase. As questões a respeito de aspectos sociais e da representação da realidade são uma possibilidade muito grande. E mesmo os livros românticos que estão na lista, como é o caso das Viagens na Minha Terra, do Tio e das Memórias de um Sargento de Milícias, são também livros que acabam tendo essa preocupação de fazer a representação do ambiente social. As Memórias de um Sargento de Milícias, um livro muito famoso por isso, por representar pela primeira vez as classes baixas da população carioca. O Tio fazendo uma representação muito interessante do interior paulista, e as Viagens na Minha Terra refletindo sobre o que ia aparecer na frente nessa viagem que o Almeida Garrett fez de Lisboa até Santarém. Então, fica a dica para vocês a respeito dessas segundas fases. Tentem prestar atenção nas semelhanças de caráter político, social e econômico que cada um desses livros está suscitando. As provas muito provavelmente vão seguir nessa linha, porque a lista de leitura permite esse tipo de abordagem com muita facilidade. Sentimento no Mundo é o único livro do conjunto que não é um livro de narrativa, é um livro de poemas, mas poemas que também são marcadamente sociais. Lembra que é um livro publicado em 1940, logo no momento da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de atenção que os outros textos tinham,
atenção aos problemas políticos, sociais, tão evidentes no Capitães da Areia, certamente fazem parte das preocupações do Carlos Drummond de Andrade e isso pode ser cobrado pelos vestibulares. Presta atenção que essa é uma tendência muito mais marcadamente encontrada na FUVEST. A FUVEST gosta de, além de cobrar os elementos literários, muito frequentemente trazer para a sua prova de segunda fase alguns textos sobre história, sobre sociologia, para comparar e para suscitar elementos de leitura para trechos ou situações desses livros que vocês já leram. Com essa lista aqui, esse tipo de atitude vai ser muito mais favorecida, certo? Então, muita atenção para esses aspectos do livro e para aquilo que eventualmente possa diferenciá-los também, muita tranquilidade e uma boa prova.